Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nessa noite, para a gente trazer mais uma palavra, uma mensagem. Jesus fala que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus fala: ide e pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho, lançar a palavra, trazer a mensagem do Reino de Deus. Jesus, ele manda isso para a gente. Ele fala que a gente tem que pregar, não ficar só sentado dentro dos templos, e lançar o Evangelho, pregar o Reino de Deus e a justiça dele. E a palavra aqui que veio a mim, agora à tarde, estava meditando em minha casa aqui perto. No livro de Lucas, capítulo 17. A chegada do Reino de Deus. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do Reino de Deus, Jesus explicou: não vem o Reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios. Quando será o Reino de Deus? E ele falou: eis que o Reino de Deus já está aqui. Quer dizer que ele já estava ali, Jesus já estava ali no meio deles. E eles ainda não acreditavam que o Reino de Deus já estava no meio deles. O Reino de Deus começa dentro de nós, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Esse é o Reino de Deus. Então o Reino de Deus já estava visível entre eles, e eles não perceberam. Eles ainda perguntando quando haveria o sinal, sendo que ele já estava no meio deles. Jesus já estava. Quando Jesus se tornou homem, deixou sua glória, deixou sua divindade, se tornou homem como nós. Esse Jesus que está mencionado em Isaías 53, a sua aparência, a sua formosura não era atraente, não cativava os homens. É a mesma coisa quando você olha um mendigo, todo sujo, rasgado, com um saco nas costas. Amado, Jesus era um homem de dores. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu angústia e aflição, por amor a cada um de nós, por amor à tua alma que está ouvindo essa mensagem, que está acompanhando aqui ao vivo. Então Jesus, ele se tornou um como nós, semelhante a nós. Para quê? Para que a salvação chegasse para todos, não só para o seu próprio povo judeu, o povo de Israel, sendo que eles ainda ficaram perguntando qual seria o sinal do reino, sendo que ele já estava ali. O reino de Deus está aqui no meio de vós, vocês não percebem. Foi aí que Jesus falou para os fariseus. Depois declarou aos discípulos: chegará um tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Aí quando Jesus foi tirado, quando ele foi morto, foi entregue, aí Jesus aí não estava mais no meio de nós como homem, mas estava assim como um Deus lá à direita do Pai. Quando ele subiu sobre as nuvens. Então, por isso que fala aqui: eis que chegarão tempos que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Aí hoje ele não está mais como aqui, homem, como carne no meio de nós. Hoje ele está à direita do Pai. Ele se tornou como nós, morreu, ressuscitou em glória, subiu de corpo e alma, espírito, para o céu. Subiu com grande poder e glória. E ele voltará um dia. Jesus voltará sobre as nuvens. Jesus voltará.
Jesus não virá mais como um homem, ele não vai se reencarnar mais em uma mulher e gerar. Não. Ele já está dentro de cada um de nós, dentro de você. Quando você toma a cruz de Cristo e você o aceita, ele já está dentro de você, porque o Espírito de Deus se move em você. Por isso que o nosso corpo é corpo, alma e espírito. Então esse Jesus, ele tem que estar dentro de cada um de nós, o reino de Deus. O altar que Deus quer é o nosso coração. Não altares de pedra, como os templos religiosos. Ah, aqui é o altar, vamos consagrar aqui no altar. O altar somos nós. O altar é você. Você que é o altar de Deus, o seu coração. Por isso que Jesus fala, onde está o seu coração? O seu coração está em Jesus? Ou o seu coração está no dinheiro? Ou o seu coração está nas coisas deste mundo, nas coisas materiais? Onde está o Deus? Onde está Jesus? O altar tem que ser o nosso coração. O Espírito, ele precisa de um templo para habitar. E qual templo que o Espírito Santo habita? Não em templos feitos por mãos de homens, mas feitos pelas mãos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós. Então o Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós. É isso que Deus quer para nós, habitar em nossas vidas. Aí eu faço uma pergunta: o que você tem feito com o templo de Deus? Com a casa de Deus? Essa casa, essa morada, você? O que você tem feito com o seu corpo? Idolatria, praticando feitiçaria, praticando adultério, praticando fornicação, vendo pornografia, embriagando, usando drogas. Você está destruindo o templo precioso de Deus, o templo em que Deus habita. Quando você se entrega a essas coisas, a esses prazeres deste mundo, você está se entregando, você está destruindo o templo de Deus. E nós vamos prestar contas do nosso templo, que nós fizemos com esse templo, no dia do juízo, no grande dia do Senhor. Então, Jesus chama hoje para o arrependimento. A gente colocar o nosso coração em ordem, nossa casa em ordem, nossa vida em ordem, e deixar o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Deixar Deus moldar, transformar você, para que você esteja preparado para o grande dia. E Deus te guardar. É isso que o Espírito Santo quer. Deus habita, não em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita no ser humano que entrega o seu coração para Ele, que abre a sua vida para Ele. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito com ele? Quantas pessoas estão no segundo, terceiro casamento, estão em adultério? Quantos jovens que estão tendo um relacionamento, um namoro, já estão vivendo na fornicação? Ah não, mas a gente tem que acompanhar o que o mundo, né? Amados, a palavra de Deus não muda. Céus e terras passam, mas as palavras de Deus não mudam. Fornicação é pecado, relação antes do casamento é pecado. Ah não, é muito radical. Radical vai ser no dia do juízo. No dia do juízo o Senhor vai perguntar. O Senhor vai perguntar no dia: por que você estava na fornicação? Por que você não casou? Não fez as coisas certas? Quantos jovens não vivem fornicação hoje? Vendo internet, vendo que não presta, vendo novelas, só ensina coisa errada. Sodomia, homossexualismo, coisa também que não agrada o Senhor. Jesus, Ele veio para resgatar o pecador.
Mas para o pecador é o arrependimento. Muitos confundem a graça. Nós estamos na graça. Estamos na graça, sim. Mas não usa da graça para continuar vivendo no pecado. Para vestir a capa do pecado. Muitos pensam assim. Não, temos a graça da salvação. Não se use a graça, amados, para vestir a capa do pecado e continuar no pecado de estimação, porque o juízo virá. O juízo virá. E o Senhor não terá por inocente, porque é a palavra de Deus. Não são minhas, estão aqui, escritas neste livro. Estou aqui eu julgando. Não sou Deus para condenar. Jesus, quando veio para salvar, não para condenar. Mas agora no final, ele virá como juiz. Ele não virá mais como cordeiro, quando ele fez isso há 2000 anos atrás, quando se tornou homem como nós. Agora no final ele virá como juiz. Ele virá como um leão, para trazer juízo, para trazer fogo à terra. Jesus fala que ele não veio trazer a paz, e sim a espada. Ele veio para separar o joio do trigo, jogar pai contra a mãe, filho contra a mãe, pai contra o filho, nora com sogro, sogro com nora. A própria palavra fala isso. Eu vim trazer a espada, separar. Será que as pessoas compreendem isso? Aí me falam, mas nossa, que Jesus é esse? Ele é juiz agora. Ele vai ser juiz. Ele virá como juiz. Ele já veio como cordeiro. E no grande dia ele virá como juiz, para julgar as nações, para julgar todos os reinos dessa terra. E se não tiver arrependimento, vai receber o juízo de Deus. Quem não aceitar Jesus, não for batizado, aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, aquele que não colocar confiança no Senhor, esse será condenado. Muitos não pregam isso. Só pregam o evangelho coach, passa a mão na cabeça. Não. Deus é amor, 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 misericórdia, misericórdia, misericórdia. Vai chegando uma hora que o povo vai testando a paciência demais de Deus. Vai testando a bondade e a paciência do Deus vivo. E não é bem assim. Não teste a paciência do Deus vivo, porque o juízo virá. Então Deus não é só amor e misericórdia, Ele também é justiça. Ele é justo. E Ele vai vir para julgar, sim. Aquele que não se arrepender vai ser julgado conforme as suas obras. Por isso que o Senhor nos fala o que temos feito com o nosso corpo, o que temos feito com a casa de Deus, o templo que Deus habita, o templo que o Espírito Santo habita. É tempo de arrependimento. É tempo do povo acordar, a igreja principalmente. A igreja dorme. A igreja só fica fazendo campanha de envelope. Campanha, 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 mais campanha. É teologia da prosperidade, como ficar rico. O povo só quer bênção. O povo só quer bênção, mas não quer se arrepender dos pecados. Então cuidado. Cuide da sua alma. Cuide da sua salvação. Não brinque com a sua salvação.
Muitas pessoas acham que esse tipo de pregação é brincadeira. Ah, é um doido ali pregando, é um maluco, é um fanático. Muitos pensam isso. Sabe por quê? Porque dentro das igrejas não se prega isso. Só se prega dinheiro, só se prega vitória, bênção, prosperidade. Não se prega mais contra o pecado. Não se prega mais contra a idolatria. Não se prega mais contra o homossexualismo, que é uma prática que Deus não se agrada. Ah, não, você é homofóbico, isso é intolerância. É o que muitos pensam. Eu quero ver no dia do juízo se vai ver intolerância. Se o Senhor vai perguntar, no dia do juízo não vai ter isso não. O Senhor não vai querer nem saber qual religião você era, qual opção sexual você tinha. O Senhor vai querer saber quais foram as suas obras. Se você estiver praticando iniquidade, vai prestar conta. Se você estiver roubando, vai prestar conta. Se você estiver matando, adulterando, você vai ter que prestar conta pelo adultério que você cometeu. Mas o Senhor, Ele chama para o arrependimento. Aquele que se arrepender dos seus pecados, buscar a sua face, Ele é infinito, misericordioso para perdoar e sarar e curar. Não só dos seus pecados, mas também as suas enfermidades. Hoje muita gente está doente, sabe por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Principalmente a idolatria. A idolatria, feitiçaria, essas coisas, elas trazem consequências. Mentira, falsidade, mágoa, ódio. Essas coisas trazem consequências para o ser humano. Trazem doenças, trazem enfermidades, traz morte. É como diz na palavra, o salário do pecado é a morte. Por isso o Senhor nos fala, abandone o pecado, procure viver em obediência. A palavra do Senhor Jesus. Jesus, quando ele veio na nova aliança, quando o véu se rasgou, ele resumiu tudo, para que todos tivessem acesso à salvação, não só o seu povo, mas para que todas as nações, para que todos sejam salvos, sejam curados, sejam libertos, sejam transformados. Foi para isso que Jesus veio. Ele não veio só para o povo dele. Quando o véu se rasgou, foi por isso, para que todos tivessem acesso através dele. E só através de Jesus você tem acesso ao Pai. Não existe outro caminho. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se alguém que pregue que há outro meio de chegar-se a Deus, cuidado, é doutrina de homens, é doutrina de demônios, não é doutrina de Cristo. E está na palavra. Quando alguém precisar de um advogado, quando estiver em pecado, quando pecar, o Espírito Santo lhe condenar na sua cabeça, pequei. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 fala: filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. Então ele é o teu único advogado. Hoje ele é teu advogado. Após a morte, ele vai ser seu juiz. Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Então o único advogado é Jesus. Se alguém prega que há outro meio de ter um outro advogado, essa eu não sei, porque na Bíblia não tem. E se tiver aí, porque alguém inventou.
E se alguém inventou, é doutrina. Doutrina de homens, doutrinas humanas, doutrina de demônio, como diz a palavra. Tem uma igreja que fala que Maria é advogada. Onde está na escritura que ela é advogada? Se lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que só Jesus é o advogado. É Jesus que é teu advogado. Maria não pode ser advogada sua, ou seu. E nem na hora da sua morte. Porque após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Isso é doutrina, criado por homem. Sabe quando foi criado isso? Lá no concílio de Éfeso. Alguém já pregou isso para você? Que essa doutrina, que Maria é advogada, medianeira, foi lá em concílio de Éfeso. A igreja que criou isso, na Bíblia não está isso. Então está contraditório esse ensinamento dessa igreja com as escrituras. É contraditório. Se não está na escritura, então não é de Deus. Não. Se não está na escritura, não é de Deus. É doutrina de homens. E as pessoas acabam seguindo essas doutrinas por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento. Por isso que o Senhor fala, provar as escrituras, ler as escrituras, meditar as escrituras, pedir direção para o Espírito Santo, te dar entendimento das escrituras, porque o próprio Senhor, através do Espírito, revela. Você não precisa de teólogo, de alguém te ensinar, não. O próprio Espírito Santo te ensina. Quando você toma a cruz de Cristo, aceita Jesus, e você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o próprio Espírito Santo te guia, te dá o entendimento, te dá a sabedoria, vai te dar saída da situação que você está passando. Ah, eu estou desempregado, e agora, Deus? Pede direção. O Espírito Santo vai te orientar. É a mesma coisa quando você vai ler a Bíblia. Pede direção, que o Espírito Santo vai revelar. Aí muita gente fica atrás de revelação. Vai lá na igreja, lá nos tempos. Ah, o pastor revelou tal, fulano revelou tal. Vai lá no Facebook, tem um monte de gente revelando. Cuidado com essas revelações. O Senhor fala que no final dos tempos viriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. É um monte, tem um monte. O cara vai lá no teu perfil, conhece todinho sua vida, vai fazer a revelação, aí é fácil. Eu quero ver ele chegar na sua frente, cara a cara, e falar o que você está pensando. Aí sim ele tem o Espírito Santo de Deus. Agora internet, cuidado. Tem muita gente que cai nisso por falta de conhecimento. Aí vai lá e dá dinheiro pro cara. E o cara tá lá, bem bom. E você aí, seu dinheirinho suado, aquele gásinho para pagar, aí você deu pro cara lá, que fez a revelação. Isso aí é espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Cuidado. Se você pegar aquela passagem na Escritura, onde Paulo e Barnabé estavam na Grécia, no pregar o Evangelho, tinha um cara lá adivinhando tudo que os outros tinham lá, pensavam. Aí ele pegou e falou: eis aí 2 homens de Deus. Revelou até que os 2 eram discípulos. Eles foram lá e expulsaram esse demônio de adivinhação dele. Hoje tem um monte. Tem muitas pessoas que vão atrás dessas coisas aí, buscar conhecimento com entidades, com Exus. Aí busca conhecimento dessas coisas, fica atrás de adivinhação. Aí a pessoa tem um espírito de adivinhação, e a pessoa acha que o cara é de Deus. Olha, o cara é de Deus. O cara revelou meu CPF. O cara revelou que eu estou passando a minha vida.
espírito de adivinhação. Cuidado. É como diz, né? Satanás é um anjo de luz caído. Ele não vai vir de forma feia. Ele não vai vir de forma com um chifre na cabeça, com um tridente na mão. Ele vai vir de forma atraente, bonito. Vai vir de uma forma, com uma beleza, para agradar os seus olhos, para te atrair, você cair no engano, só para te destruir, te oferecendo riqueza, te oferecendo o mundo, te oferecendo facilidade. Quantas pessoas hoje mandam aí golpes em WhatsApp, internet? Olha, você vai ficar rico, você vai fazer esse curso aqui, ó, em um mês você vai estar ganhando não sei quanto por mês. Mas cuidado, isso aí é coisa do inimigo. As coisas estão tão difíceis que as pessoas muitas vezes no apavoramento ficam atrás dessas coisas. Por isso que eu falo, Satanás, ele oferece facilidade. Ele não vai vir de forma feia não, bonita, atraente. Eu vou dar um outro exemplo de sinais e maravilhas que o inimigo faz para enganar o povo, através do espírito do erro. O próprio Deus fala. Olha como é que o espírito do erro age. Vamos pegar um exemplo. Naqueles pescadores que estavam dentro do rio na época da escravidão no Brasil, e jogavam sua rede ali, nada de peixe, nada de peixe, nada de peixe. Aí lançou, veio o peixe, veio um pedaço de uma imagem. Aí jogaram de novo, acharam outro pedaço de imagem, veio um monte de peixe. Aí falaram que aquela imagem fez milagre. Será que foi a imagem que fez o milagre da Aparecida? Ou será que foi a insistência deles e a fé deles de continuar jogando, que ia trazer os peixes? Lembra dos discípulos que estavam no mar? Pedro, pescando para poder pagar os impostos que estava devendo, não tinha pegado nada à noite. Jesus apareceu na beira da praia e falou para eles: lance-te a rede à direita. Eles pegou e obedeceu. Porque obedeceu a quem? A Jesus. E veio um monte de peixes que a rede podia até estourar. Então eles pegaram dessa passagem, criaram essa história, aí falam que a Aparecida faz milagre. Mas ela é milagre, ela realiza milagres, ela me abriu porta de emprego. Cuidado. O inimigo faz sinais e maravilhas também para enganar. Aí as pessoas pegaram aquela imagem, colaram a cabeça, ergueram ela como uma padroeira, como um Deus, como uma rainha do céu e da terra. A palavra de Deus fala, primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Não farás imagem, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está nas águas debaixo da terra. Pois sou um Deus zeloso, que puro com iniquidade, de terceira até a quarta geração, mas pratico misericórdia até 1000 gerações, os que me obedecem. Esse é o primeiro mandamento. Por que que ergueram uma padroeira? Um pedaço de barro, um pedaço de gesso. É um pedaço de barro. E ali o inimigo, o espírito do erro, fez um sinal, fez uma maravilha. Para quê? Para você acreditar. Olha como é que o espírito do erro age. Olha como é que age nessa nação. Você sabia que por trás dessa padroeira lá em Aparecida existe um espírito que age por trás? Vai lá em Jó 41 e veja Leviatã, das profundezas do mar, profundeza das águas. Leviatã. Lê a Bíblia, moça. Vai lá, você vai ver a verdade, tá? Oséias 4,12 fala que por trás de uma imagem existe um espírito de prostituição. Não, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade, tá? Eu tenho que falar a verdade, porque o Senhor vai cobrar de mim.
fica balançando a cabeça. Não suporte. Por quê? Porque o Espírito traz engano. Ah, mas fez milagre. Não é só Deus faz milagre não, amigo. Satanás também faz. Para você ver que no final dos tempos, o anticristo, ele vai fazer sinais e maravilhas. Ele vai fazer fogo descer do céu. O falso profeta e o anticristo junto. O iníquo, o filho da perdição. O mundo está sendo preparado para ele. Mas o povo está dormindo. Aí os católicos não gostam quando a gente fala. Não, está falando mal, está na palavra. Pega a Bíblia católica, lê lá, compara. Prova a escritura. Leia. Para de acreditar no que o padre fala. Porque o padre não prega a verdade. É igual o pastor quando não prega a verdade. Tem pastor que está em segundo, terceiro casamento, em cima do altar. Ele não sabe o que ele está fazendo. É a mesma coisa o padre que não prega a verdade. Mas eu admiro que tem muitos padres que eu acompanho que estão despertando. Padre Dornelles denunciando o falso profeta no Papa Francisco. Aquele padre moreninho, eu não lembro muito bem o nome dele, também foi expulso da igreja, porque começou a pregar a verdade. Porque o Espírito Santo começou a cobrar. O Espírito Santo está começando a se derramar dentro da igreja. E vai despertar os verdadeiros adoradores. Os sinceros. E vai despertar os católicos sinceros. E se você é um sincero, acorda. É uma mensagem de alerta para vocês. O espírito do engano sair. Agindo. A Agenda 2020-2030. Plano de globalização mundial. Comunismo. Quem que você acha? É plano de quem? Papa Francisco envolvido. Jared Kushner, genro do Trump, querendo ser rei lá em Israel. Um cara que nunca foi político. Um cara que nunca teve influência política. Trump não conseguiu fazer acordo. Nenhum presidente americano conseguiu fazer acordo de paz entre Israel e os países árabes. E esse rapaz aí, genro do Trump, conseguindo fazer. Jesus fala que quando falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. São palavras do próprio Jesus. Mas eu vou falar, é para acordar. Desperta. Porque o Senhor virá como um ladrão à noite. Não vai avisar. O Senhor virá para tirar a igreja, para guardar aqueles que realmente temem a Ele. É um alerta. Não estou aqui falando que sou melhor ou maior que ninguém, mas é para avisar, alertar. Acorda, igreja. Acorda, acorda, povo de Deus. É como o Senhor diz na palavra: acorda, povo meu. Lá em Apocalipse 18, versículo 4. Acorda, povo meu. Mas o povo de Deus está dormindo. Prefere continuar no erro. Se liberte desse engano, se liberte desse sistema religioso corrompido. Porque a Babilônia, ela vai ser julgada. Apocalipse 17. Vai ser julgado. E quem estiver dentro dela também vai receber das taças da ira de Deus. E eu não quero isso para você, não. Pode ter certeza. Lembra de Jeremias? Profeta Jeremias? Jeremias não sabia nem falar. Jeremias falou: Senhor, esse povo não vai me ouvir. E Deus falou para ele: vai que eu coloco palavra na tua boca. E Jeremias alertou o povo por causa da idolatria dentro de Israel. E eles não deram ouvido. No entanto, depois foram dominados pela Babilônia. Não deram ouvido porque o que Jeremias alertou. A história se repete hoje. Só muda os tempos. A idolatria está aí no Brasil inteiro. Maçonaria controla tudo. Maçonaria controla 10 igrejas hoje.
no meio de conversa, controla e vocês não percebem. Tem igrejas evangélicas que são fundadas pela maçonaria. Eu fui numa igreja em Mirandópolis, católica, só para ver lá dentro como é que é, conhecer. Eu vi o símbolo da maçonaria com o nome da Maria. Ah, não, é normal, isso tem nada a ver. Tá bom. O católico dorme também. Não é só os evangélicos, não. Aí vem uma aqui balançando a cabeça, fala besteira. Besteira? Está aqui na palavra. Por trás de uma imagem existe um espírito de prostituição. Oséias 4,12. Um espírito que os enganou, assim se apartando de Deus. Aí as pessoas vão lá, acende a vela para a imagem, presta culto, presta homenagem, presta respeito. A palavra de Deus, o primeiro mandamento fala que não pode fazer isso. Ordens do Senhor, mandamento de Deus, não é meu mandamento. Está em qualquer Bíblia, católica, evangélica, da harpa, pode olhar lá que está lá, a mesma coisa. Quem mudou foi o homem, não foi Deus. Deus não mandou mudar nada da Bíblia. E está aí. Existe um espírito agindo nessa nação. Aí não adianta nada, você vai lá, acende vela, presta culto, presta homenagem, aí vai lá na casa do Senhor e vai adorar o Senhor. Aí chega em casa, acende vela, vai assim. Amados, Mateus 6,24, não se pode adorar dois senhores. Amarás a um e odiarás o outro. Mateus 6,24. Ou você agrada a um e desagrada o outro. Palavra do próprio Deus, não é minha não. Está nas Escrituras. Está na Bíblia Católica, está na Bíblia Evangélica, está na Bíblia Testemunho de Jeová. Está lá. Está na Bíblia de Jerusalém, está na Bíblia Israelita. Está lá, está escrito. Agora, se ninguém acredita, fazer o que, né? Pelo menos foi avisado. Então o Senhor fala, o Espírito age por trás. Não tem como você servir a dois deuses. As pessoas hoje querem servir ao dinheiro. Dinheiro, 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 Deus, Jesus, para trás. Aí até um padre um dia falando isso aí, até interessante que ele falou, que muitos falam assim, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Até o padre falou, gente, isso aí não tem lógica. Eu vi sair isso daí de um padre, da boca de um padre. Isso não tem lógica. Não foi Maria que pisou na cabeça da serpente, foi Jesus. Foi Jesus na cruz do Calvário. Sabe onde foi aconteceu? Lá em Isaías 53. No finalzinho, no último versículo fala, e pelos transgressores intercedeu. Foi entregue para o matadouro, como cordeiro. E lá na cruz ele intercedeu. Perdoa, ele não sabe o que fazem. Então quem pisou na cabeça da serpente? Foi Maria que morreu na cruz por você? Não. Maria foi uma serva de Deus, obediente, porque temia a lei de Deus e obedecia os seus mandamentos. Por isso que Deus viu graça nela. E deu a ela a missão de gerar o Salvador, de gerar aquele que ia salvar os pecados. Então ela também precisava de um Salvador, assim como todos nós. Não só aqui, os gentios, como o seu próprio povo. Aí muitos falam, está falando mal da Maria. Não estou falando mal. Estou falando apenas a realidade. Ela foi apenas para ser serva, mãe, e cuidar do Salvador, prepará-lo, ensiná-lo, até que ele chegasse à idade, para aprender a rejeitar o bem, o mal, escolher o que é certo. Aonde aconteceu isso? Quando Jesus foi para o deserto. Quando Jesus foi para os 40 dias no deserto, onde ele foi preparado, onde ele foi tentado durante 40 dias, passou fome, em jejum,
tentado pelo diabo. É só começar a pregar que o povo começa a ir embora. A palavra incomoda. É igual diz a palavra, é uma espada de dois gumes. Ela entra entre a alma e o espírito para cortar no meio. Porque ela choca, porque ela é igual uma espada. É para acordar e despertar o povo. Eu sei que muitos não gostam, mas é necessário ser falado. Muitos não gostam dessa palavra, porque é muito forte, é pesado, né? Mas fica passando a mão na cabeça, amados. Ninguém vai despertar. Está na hora de acordar, porque Jesus está às portas. E Ele virá. E quando Ele vir, não virá mais como Salvador, como Cordeiro. Ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá para julgar as nações. Por isso que Ele fala, arrependei-vos. Sai da Babilônia. Sai desse sistema, para que a ira de Deus não venha sobre você. Para que você seja guardado, seja poupado, até a sua vinda gloriosa sobre as nuvens. E te levar e te arrebatar. Porque aquele que ficar vai sofrer na mão do governo do anticristo. O anticristo está aí operando. As pessoas não acreditam. Existe uma agenda. Criaram um vírus de propósito. Vieram com vacina. Vacina salva. Salva. Vacina salva. E Jesus não salva mais. Só vacina. Qual a sua confiança? Em Jesus ou na vacina? É onde está a pergunta. É forte essa pergunta. Eu sei que muito tomou sem conhecimento. Vamos ser assim, pela ignorância, Deus não vê isso. Ele vê pelo coração, Ele conhece o coração do ser humano, Ele sonda os corações. Então, às vezes, pelo coração, Deus poupa. É como se você tomar uma picada de uma cobra e não fazer nada. Aquela cobra venenosa. E não fazer dano algum. A pessoa tomou, não fez efeito nenhum. Glória a Deus. Que bom. Se Deus te poupou, glória a Deus, dá graça a Deus todos os dias. Mas tem muita gente que você avisa, você fala, pessoas que estão vivendo de forma de qualquer jeito, aí toma isso aí, aí depois vem a consequência. E Jesus não quer isso. Existe um espírito agindo, existe uma agenda. Ele tem um plano de redução populacional. Esse é um plano da agenda globalista. Reduzir a população, diminuir os idosos, atacar nossas crianças. Você não vê o ataque nas escolas? Teve um ritual feito. Tem um plano aí de 10 mil crianças. Pessoas malignas, usados pelo diabo para fazer maldade contra os vossos filhos, vossos netos. Então, acorda, existe um plano, existe uma agenda maligna. E o povo de Deus tem que acordar. A igreja tem que acordar. A igreja tem que começar a colocar o joelho no chão, se arrepender dos pecados, se arrepender da idolatria, se arrepender das obras de feitiçaria. Eu tenho uma cunhada minha, ex-cunhada, que um dia chegou em mim e falou assim, ela serve a Aparecida também. Você está enganado, dá para fazer tanto bem como mal com ela. Ela mesmo disse. Ela serve a uma deusa que dá para usar tanto para fazer o bem como o mal. Será que isso é de Deus? É, amados, acorda. Para você ver como que a pessoa está me enganando. Aí você vai falar, não, a gente é ignorante. É a sua verdade, está na palavra, não é a minha. Está escrito. As pessoas por trás de uma imagem, existe espírito de engano. Idolatria não é só a imagem de escultura, ao dinheiro. As pessoas que adoram mais a criatura do que o Criador.
Feitiçaria. Quantas pessoas não praticam feitiçaria para prejudicar o próximo? Tem inveja. Você acha que Deus vai se agradar dessa iniquidade, dessa injustiça? Deus não vai poupar não, amado. Se você pratica isso, está na hora de se arrepender também. Ah, mas tem pessoas que fazem para o bem, fazem para o mal. Não existe. Está servindo o diabo. Quem serve a Deus não pratica essas coisas. Não pratica feitiçaria. Não pratica bruxaria. É bíblico. Outro dia na casa do meu pai, uma pessoa que é espírita, veio falar que minha mãe estava lá, rodeando. Minha mãe está descansando no pó. Como que a alma dela está ali? Isso é um espírito do engano se passando por ela. Eu nunca vi, diz ela que viu. Quem vê, né, acredita, né? Porque Satanás também se passa por qualquer pessoa. Ele pode imitar a voz de qualquer um. Se ele pode fazer até milagres, sinais e maravilhas, ao final dos tempos, o anticristo, ele vai fazer fogo descer do céu. Vai fazer fogo descer do céu. Mas muitos não acreditam nisso. Acham que é historinha, acham que a Bíblia é fábula, é conto de histórias, em quadrinhos. Por que as igrejas não estão pregando isso? Só prega o que convém. Está na hora de você acordar, igreja. Está na hora de você começar a ler a Bíblia. Para não ser enganado. Para não ser destruído. E Deus não quer isso. Ele quer salvar a todos. Deus não se agrada com a morte de um ímpio. Não se agrada. Palavra do próprio Deus. Por isso Jesus nos chama para o arrependimento. Abandonar essas práticas. Idolatria, feitiçaria, adultério, fornicação, mentira, falsidade, sodomia, homossexualismo, prática, Deus não agrada. Tem igreja hoje só para homossexual. Então a pessoa pode continuar no homossexualismo que ela vai ser aceita. Será que lá no reino do céu vai entrar de qualquer jeito? Será que vai poder entrar lá em adultério? Será que vou ter que entrar lá vivendo na mentira? Será que vai entrar no céu viver praticando idolatria? Lá não é casa da mãe Joana, não. O céu não é casa da mãe Joana. É sério. É coisa séria. E as pessoas muitas vezes estão brincando com a sua própria salvação. Então acorda, desperta, não seja enganado por esse sistema. Comece a ler as escrituras, medite, pede direção, fala para o Senhor: Senhor, me dá direção, eu quero entender a Bíblia. Eu só leio, mas não entendo, eu não compreendo. Eu leio, tem pessoas que são assim, leio e não entende. Leia com calma, respeite as pontuações. Existem muitas pessoas que distorcem as escrituras por não respeitar até as pontuações. Aí acaba interpretando a Bíblia de forma errada. Existem na internet vários. Tem que tomar cuidado também. Por isso que o Senhor fala: se você buscar, pedir direção para o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai te guiar e te dar um entendimento. O próprio Espírito Santo vai lhe revelar. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem dinheiro, querem vida boa nessa terra, querem prosperidade, querem abundância. Por isso que eles criaram esse caos no mundo inteiro. É o espírito do erro agindo. Ele cria o caos para ele vir com uma ordem, uma nova forma de governo, uma nova forma de moeda, uma única religião. Então, eles mesmos criam o caos e eles mesmos vêm com a solução. Isso aí é o espírito do erro.
próprio Senhor fala, o próprio Senhor revela em Mateus 24, Lucas 17. O reino de Deus está próximo. Então a gente tem que lutar, não é por uma pátria terrena, não é lutar por essas coisas desta terra. A gente tem que lutar pelas coisas do céu. Pelas coisas do céu. Não por essas coisas deste mundo. Porque aqui nós não vamos levar nada, nem a roupa do nosso corpo. Porque quando Jesus voltar, primeiramente, os mortos ressuscitarão primeiro. Os corpos deles serão glorificados, assim como o de Jesus, os que morreram em Cristo. E subirão para os ares. E os que estão vivos, seus corpos também serão glorificados e serão arrebatados com ele sobre as nuvens. Assim como Jesus desceu à mansão dos mortos, morreu, desceu, ressuscitou com o corpo em glória. Assim todos que morrerem nele. Então, tem uma pergunta: aceita Jesus enquanto se pode. Busque a face dele. Você que está aí ouvindo, ao vivo. Você que está aí ouvindo aqui agora essa mensagem. Seja aí na sua cadeira diária, na sua casa, seja aí no banco sentado, aceita aí no seu coração. Toma uma posição para ele: Senhor, eu quero aceitá-lo. Eu quero começar a ler as Escrituras. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho. E Ele vai te direcionar. O próprio Espírito do Senhor vai te guiar. E você vai ver tudo que está acontecendo é real. Daniel 12, 4 fala também que no final dos tempos muitos correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. E é o que a gente vê hoje, a ciência avançando de uma forma fora do comum, tecnologia. Então até o profeta Daniel revelou o que ia acontecer nos dias atuais que estamos vivendo. Tem muitas profecias se cumprindo agora. Tem muitas profecias dos profetas se cumprindo agora. Jeremias, que profetizou sobre o rio secando, o rio Eufrates. Isso já está acontecendo. O Eufrates está secando. É de lá que sairá o caminho para invadir Israel, para destruir. Isso está se cumprindo agora. Tem muitas coisas se cumprindo agora. Então Jesus também fala sinais e maravilhas. Sinais no céu, sinais na terra. A terra está passando por um processo. E Jesus virá. E quem não se arrepender e não aceitar e ficar para trás, vai ser tempos difíceis, dias terríveis. Por isso que Jesus fala: quando falar de paz e segurança, Mateus 24, falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. É isso que o anticristo vai promover. Paz, segurança, prosperidade, é o que o povo quer, é o que a maioria quer. Aí essa agenda acontecendo, ela se encaixa com as Escrituras. Paz, segurança, prosperidade, os acordos de Israel com os países árabes, que Jeremy Cranston está fazendo. O ecumenismo religioso, onde Papa Francisco reunindo todas as religiões do mundo inteiro para criar uma única religião. Então tudo se encaixa, tudo tem um plano. Satanás tem um plano dele, mas o Senhor, através da palavra, Ele vem nos dar a revelação para nós não cair nesse engano, não cair nessa estratégia do diabo.
para a gente acordar. Aí tem gente que passa aqui balançando a cabeça. Eu quero ver depois balançar a cabeça na hora de ficar para trás. Aí vai balançar a cabeça de tremor. Por que eu não ouvi? Por que eu não dei crédito à palavra? Você acha que eu quero isso para vocês que estão ouvindo aqui ao vivo? Ou que estão ouvindo essa mensagem hoje? Não. É para acordar, é para despertar, é para o bem, é para exortar, não é para julgar e condenar, não. Eu não sou Deus. Mas para despertar essa nação, para despertar essa cidade. Acorda, Guararapes, acorda, igreja, acorda, católico, acorda, evangélico, acorda. Acorda, nação brasileira, acorda. Não é brincadeira, não é conto de fada, isso é real, isso vai acontecer. Jesus fala de rumores de guerra. Quantos rumores de guerra já estão acontecendo? Brasil, essa divisão entre esquerda e direita, é possível acontecer uma guerra civil. Divisão. É isso que o diabo faz. Destruir as pessoas porque não querem dar crédito à palavra. É mais um dois ali. Tem mais um esse dia lá na praça pregando lá. É um lá, é outro aqui. Não é. Deus está despertando. Mas as pessoas não dão crédito. Continuando aqui, no versículo 23, e vos dirão, eis-o aqui, ou lá está ele, não vai, tampouco sigas. Virão muitos cristos, virão muitos falsos cristos. Esse dia no Quênia, eu estava ouvindo um vídeo, o cara falando que era Jesus Cristo. E ele estava com a Bíblia na mão e fazendo sinais e maravilhas, curando, fazendo sinais. E o cara se intitulando que é Jesus Cristo. O que Jesus mandou falar? Cuidado para que ninguém vos engane. Olha o que fala aqui: eis-o aqui, ou ali está ele, não vai, tampouco sigais. Virão falsos cristos. Lembra do Henrique Cristo? Aqui no Brasil, falava que era Jesus Cristo, conseguiu até seguidores, a maioria eram mulheres. Falsos cristos, assim como existem falsos profetas. Vamos tirar um exemplo na campanha o ano passado, teve pastores fazendo revelação que o Lula não ia subir a rampa, não ia subir o poder. Revelação de Deus? Será que é de Deus? E ele subiu a rampa, né? Não querendo que ele subisse, que eu também não concordo com ele. Não queria que ele tivesse subido a rampa também. Mas fizeram revelações, falando que ele não ia subir. Será que essas revelações desses pastores eram de Deus? Ou eram de Baal? Falsos profetas, cuidado. Porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Aqui ele se refere naquela época, porque foi naquela época que ele foi rejeitado, ele sofreu. Hoje Jesus está à direita do Pai, com grande poder e glória, mas muitos rejeitam ainda. Muitos rejeitam Jesus porque estão presos num sistema, presos na religião, porque não lê a Escritura. Isaías 53 fala da verdadeira forma de Jesus,
da sua aparência, que não tinha formosura, não era atraente, não cativava os homens de dores. Não era atraente, não tinha beleza. Hoje a gente vê um Jesus num quadro de olho azul, bonito, cabelo longo, branquinho como a neve. Será que esse Jesus é o Jesus verdadeiro? Se lá em Isaías 53 fala que ele não tinha aparência, não tinha formosura que cativasse os olhos dos homens, qual será que é o Jesus verdadeiro? O de Isaías 53? Ou esse de um quadro, Jesus bonito, cabelo longo? Aí eu fico a pergunta, qual Jesus você segue? O Jesus da religião ou o Jesus que está nas Escrituras? Porque esse Jesus que está nas Escrituras, ele tem que estar no nosso coração, não dentro dos templos. Aquilo lá é pura idolatria. É a Babilônia. Versículo 26. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas vão estar comendo, bebendo, unindo, se dando em matrimônio, sendo prometido em casamento. Até aí que o dia Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e levou a todos. Então Noé alertava o povo, construindo um barco, era chamado de doido, de louco. Na hora que ele terminou a arca, reuniu todos os animais, entrou na arca, Deus selou e veio o dilúvio, e levou a todos, destruiu. Acabou com a iniquidade, que a maldade era tanta. Você acha que Deus vai poupar nessa geração? Essa geração de hoje está pior que Sodoma e Gomorra. Está pior. Pior que Sodoma e Gomorra. Viu o que aconteceu com a mulher de Ló? Porque desobedeceu? Não olhe para trás. Preocupado com o que deixou para trás. Preocupado com o que deixou lá na cidade de Sodoma. Foi olhar para trás, virou uma estátua de sal. Então, quando Jesus voltar, amados, quando o anticristo manifestar, fuja. Esquece o que você tem para trás. Esquece seu carro. Esquece seu apartamento. Esquece seu dinheiro na conta bancária. Fuja. Fuja para os montes. Cuidado, fuja. Esquece. Para não sofrer igual a mulher de Ló. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder por causa do nome de Jesus, esse vai ser salvo. Está disposto a morrer por Jesus? Está preparado para tomar a cruz e morrer por Cristo? Será que essa geração, a igreja, realmente está preparada para isso? Para o que vai vir? Pelo que eu olho, ainda não. Tem muitas águas para rolar. Então, da mesma forma, as pessoas estavam comendo e bebendo. Vai ser a mesma coisa no fim dos tempos. As pessoas vão estar tranquilas, paz e segurança, comendo, bebendo. Opa, agora temos paz, temos prosperidade, segurança, comendo, bebendo. Aí o que o Senhor fala? Quando fala de paz e segurança, haverá repentina destruição. Aí vai vir um dilúvio. Só que essa vez não vai ser o dilúvio. Vai ser uma tribulação como nunca visto antes nessa terra. Vai ser guerra para tudo quanto é lado. Quando o inimigo quebrar o acordo de paz, o anticristo, vai ser guerra para tudo quanto é lado. Vai ser misto para tudo quanto é lado. Vai ser fome, vai ser miséria. Ao ponto extremo. Então cuidado. As pessoas vão estar bem, tranquilos. Aí Jesus vem, pá, retira da igreja. Arrebata.
Assim como um relâmpago sai no Oriente e posta no Ocidente, vai ser como um relâmpago, num flash. Aqueles que não conhecem, vai ser secreto, não vai nem perceber. Mas aqueles que conhecem a palavra, que conhecem que isso vai acontecer, vai estar preparado. Mas quem não conhece, vai ser pego de surpresa. E eu já estou aqui alertando, para você não ser pego de surpresa. Vai ser como um flash. A mesma coisa uma câmera. Quando você vai tirar foto, você liga o flash. Você clica, é coisa de segundos. Assim como um relâmpago sai do Oriente e posta no Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Muitos não vão nem perceber, vai ser rápido. Quando as pessoas vão se dar conta, cadê fulano? Cadê Beltrano? Meu filho desapareceu. Isso não é brincadeira. Está na Escritura. Todavia, no dia que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a todos. Então, quando Ló saiu de lá, quando Deus tirar a igreja, tirar o povo dele, quando ele vir para tirar, vai vir fogo sobre a terra, amado. Vai vir fogo. É como diz, Satanás vai fazer sinais e maravilhas, vai fazer fogo descer do céu. Vai enganar as nações. Vai vir fogo, vai vir juízo sobre a terra. Porque as pessoas não deram crédito à verdade, não deram crédito à palavra. Preferiram os prazeres dessa vida, preferiram as suas riquezas, preferiram essa pátria terrena, mas escolheram a pátria celestial. Então não brinque com sua salvação. A sua alma é importante para Deus. A sua alma é importante para Cristo. E acontecerá exatamente assim, no dia que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens. E os que estiverem dentro de casa, semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por algum motivo. Quando acontecer isso, não volte para trás. Não vá lá preocupado que você deixou. Fuja. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, na realidade a manterá. Eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e outra deixada. Como já disse, 2 mulheres estarão no campo. Um será tirado e outro deixado. 2 trabalhadores estarão no campo. Um será tomado e outro deixado. Diante disso lhe indagaram: onde acontecerá tudo isso, Senhor? Advertir-se: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão as bodas. Então não preciso falar mais nada. Já está deixada a mensagem. Acorda, arrependei. Por isso Deus fala: abandonar a idolatria, abandonar todo tipo de pecado, colocar o seu coração com o Senhor, para que não seja pego de surpresa. Porque o Senhor virá como um ladrão na noite. O ladrão não avisa quando vai roubar. Se o ladrão for entrar na sua casa, ele vai avisar? Não. É óbvio que não, né? Ninguém vai avisar que vai roubar. Assim o Senhor também. Ele não vai avisar quando ele vai voltar. Por isso que ele fala: o dia e a hora não cabe nem a ele, nem Jesus sabe o dia e a hora. Somente o Pai que está no céu. Nem Jesus sabe o dia e a hora. Só o Pai que está no céu. Mas ele deixa sinais. E ele deixa os sinais.
E é o que estamos vendo. Peste, rumores de guerra cada vez mais aumentando. Aí muitas pessoas falam, mas sempre teve isso. Sim, mas cada vez vai ser mais constante. Cada vez os rumores serão mais constantes. Terremotos. Aí como uma mulher grávida, a mulher grávida quando sente dor de um parto, ela vai no hospital, chega lá, a dor acalma, o médico fala, pode ir embora, você não vai ganhar hoje não. Aí daqui uns dias a mulher começa a sentir contrações um pouquinho mais forte, vai de novo, chega lá, não ganha. As dores vão aumentando. A terra é a mesma coisa que uma mulher grávida. As dores vai aumentando. Agora está tudo tranquilo, agora não está tendo mais terremoto, não está tendo mais furacão. Daqui a um tempo começa de novo, cada vez aumentando. Cada vez vai aumentando, até que nasce o filho varão. Até que o Senhor volte nas nuvens, e todo olho vê. Assim como ele foi sobre as nuvens, ele virá sobre as nuvens. Não é brincadeira. Não é conto de fada, não é história em quadrinho. A Bíblia não é fábula, é uma realidade. As profecias têm que se cumprirem. Amém? Então, fique com a palavra, medite a palavra, leia, busque a direção do Espírito Santo, busque a Deus em secreto, busque a face dele, enquanto a graça ainda está aberta, porque não sabemos o dia e a hora. Não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Mas a gente vê os sinais, a gente vê as guerras acontecendo, guerras biológicas, guerras comerciais, guerras, rumores, guerra civil, divisão. Quantas famílias estão se separando, divorciando? Deus já está separando. Já está separando o joio do trigo. Mas as pessoas não dão crédito a isso. As pessoas acham que é apenas brincadeira. Acham que é só um mito isso.